Bom, então está aqui nosso livro. Tinham ficado aqui as questões 3, 11, 14 a 3. Foi essa daqui, né, que eu acho que era uma simples, só inicial para com os valores da tensão no tempo. Vocês dizerem qual é a amplitude máxima, 25, qual é a frequência em hertz? Aqui é 2πf, né? Aí, isolado, dividir 400 por 2π. Qual a frequência em radiano por segundo? Já está de cara aqui. Aí, 400π, perdão. Aí já é 400π já, a frequência em radiano por segundo. Qual o ângulo de fase em radianos? O ângulo de fase é esse daqui, né? Tem 60 graus. 60 graus em radiano é 3, é π sobre 3, né? Aí aqui é em graus. Qual o período em milissegundos? Então a gente tem a frequência, que vocês vão descobrir qual é a frequência, que no caso 400π dividido por 2π dá 200, né? Então é 200 Hz. E aí a frequência o período em milissegundos é 1 sobre 200. Qual a primeira vez após t igual a zero que a tensão é igual a zero? Então, para descobrir isso daí, né, para o primeiro momento que o tempo bate, primeiro momento para que a tensão seja zero, você vai igualar isso aqui a zero, né? Isso daqui a zero. E no primeiro tempo, descobrir aqui qual é o primeiro tempo, ou seja, que meu cosseno, no primeiro, a primeira repetição, né? E o cosseno vai ser igual a zero. E o cosseno é igual a zero quando o seu argumento aqui, né? É igual a 90 ou 270. Aí você vai ver lá quando esse argumento vai, no caso, vai ser igual a 90. Aí a outra, a função senoidal é deslocada 5/6 de milissegundo para a direita ao longo do eixo do tempo. Qual é a expressão para VT? 5/6 de milissegundo. Então, você vai considerar aqui esse tempo a mais para a direita ao longo do eixo do tempo. Então, ela está aumentando o tempo, né? E aí você vai ver quantos do período, né? Quanto corresponde 5/6, 5 dividido por 6, dá quanto aqui? Quantos milissegundos tem? Pronto, 0,83333. Quantos milissegundos, perdão, quantos graus corresponde esse tempo aqui, em milissegundos? Então é só ver o tamanho do período, né? E ver qual o período seria proporcional a 360 graus, um período. Se isso daqui for metade do período, por exemplo, a gente teria. O período é 1 sobre 200, né? 1 sobre 200. Esse aqui é o período, certo? 5 mili, né? 5 mili é o período, 5 milissegundos. Bom, já tá de cara aqui, já te foi até a dica, né? 5 sobre 6 é 1/6 do período, certo? É 1/6 do período. O período tem 5 milissegundos, o deslocamento foi de 1/6. Então, dividindo o período por 6, ou 360 graus por 6, eu tenho 60 graus. Então, vão ser 60 graus de deslocamento para a direita do gráfico, certo?
qual é o valor. Então, se a gente já tem isso daqui, cadê? Se a gente já tem isso daqui, a gente vai agora, no caso, adicionar 60 graus, não é isso? Adicionar 60 graus, para ele se deslocar mais para a direita. Ou seja, quando for zero, o tempo, ele não vai iniciar no 60 aqui, já vai iniciar no. Não, então a gente vai subtrair, perdão, vai subtrair 60. Vai subtrair 60 graus aqui. Vai ficar só o zero mesmo aqui. Então, quando é o deslocamento para a direita, você subtrai o ângulo. Quando é para a esquerda, você soma o ângulo. Qual é o valor mínimo de milissegundos que a função deve ser deslocada para a esquerda? Se a expressão para V for. Então, aqui, ó, quando coloca seno, é porque vai ser cosseno mais 90, né? Uma coisa de cosseno mais 90. Então, da mesma forma que vocês estavam vendo naqueles exemplos, aqui não tem nenhum, mas mais para frente, nos exemplos que a gente fez em sala, né? Quando tem o seno, para corrigir, somos 90 graus. Então, aqui o deslocamento vai ser de 30 graus, né? Porque já tem 60 aqui no, no principal, que já tem 60, então soma 30 graus. Depois a gente teve a 11, a 14. Vamos ver rapidinho aqui a 11. Então, a 11 é justamente essa, né? Que a gente já tinha feito aqui alguns exemplos em sala. É só fazer a transformação para o Fazor e fazer a soma. E depois transformar de volta. Não, tem que transformar de volta, combinar as seguintes equações em uma única expressão trigonométrica. E depois transformar de volta. Então, quando já vem com cosseno é fácil, que fica 30 fase menos 160, 15 fase 70. Quando vem o seno, você tem que somar aqui o ângulo, essa fase aqui com 90 graus. Aí é só somar, subtrair os fasores e chegar no, transformar de volta depois aquele último fasor. Será que a gente já tinha feito várias. A 14. As expressões para a tensão e a corrente de regime permanente nos terminais são, tem duas, tem aqui a da tensão e a da corrente. Qual a impedância vista pela fonte? E você pode transformar para fasor os dois e dividir V por I, e você vai encontrar a impedância, né? De quantos milissegundos é o defasamento entre corrente e tensão. Aqui você vai diminuir aqui as fases, né? Corrente e a tensão, diminuir uma pela outra. Vai encontrar aqui 123 menos 78, 40 e alguma coisa. 123 menos 78, 45. E ver quanto 45 é do 45 graus, né? Então é 36, 360 dividido por 45, dá 8, né? Então é 1/8. Eu vou pegar aqui o período dividido por 8. Então eu vou calcular o período de 5.000 T. Quando calcular o período em milissegundos da repetição de um ciclo, né? O tempo de repetição de um ciclo dividido por 8. Esse é o defasamento em milissegundos da tensão e da corrente. Professor, o senhor pode explicar de novo essa letra B da 9.14? Sim, sim, assim, ó. Qual a impedância está ok, né? A impedância é só dividir Sim, aqui. sim. Deixa eu pegar aqui a
formulador. O que para gravar, meu Deus? Acho que eu esqueci. Não, vou estar gravando também. Então aqui a impedância, né, só para deixar claro, a gente vem e faz aquela configuraçãozinha aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, 300, todo mundo está em, não, aqui está em seno, né? Prestar atenção. Isso daqui, ó, você bota na prova, o pessoal às vezes acaba não olhando se os dois são cosseno, se tem cosseno e seno. E aí já faz a conta direto, ó. Então já foi falhando rapidamente aqui, botei 127, já não é 123, já não é 123 que a gente tem que usar. Tem que transformar para cosseno aqui. Então vai ficar 300. Então aqui efetivamente vai ficar 300 cosseno de 5.000 pi-t mais 78, e aqui 6, aí cosseno, 5.000 pi-t mais, aí 123 mais 90, ou seja, 123 mais 90, 213, né? Então aqui é 213 e aqui é 78. Tá? 213 menos 78, só para a gente já adiantar. Daqui a pouco a gente vai ver. Então vai ficar aqui com 300 fase 78, que é a tensão, dividido pela corrente, para encontrar a impedância, que é 6 fase, aí aqui, 213. Certo? 6 fase, 213. Então, a gente fez aqui a nossa divisão e encontramos a impedância. E sobre... Eu vou ter uma coisa errada aqui. Não, deu erro aqui. Já observei que errou em algum lugar, porque menos... Porque a gente encontrou uma resistência negativa. Deixa eu relembrar aqui. Nesse caso, eu tenho que Eu acho que é subtrair menos 90, 90. né? Eu acho que é menos 90, eu coloquei mais 90. Deixa eu só ter certeza aqui nos slides se foi transformação mesmo o problema ou se foi outra coisa. Tem aquela identidadezinha trigonométrica. Um seno, seu nome, eu pensava que era mais 90, mas estou achando que era menos. Essa identidade é menos, perdão, pessoal, confundi. Aqui, né, a identidade trigonométrica, para transformar seno em cosseno, é o ângulo menos 90 e não mais. Eu falei mais ali, por isso que deu errado. Mas já é uma dica para vocês. Ó. Quando vocês encontrarem qualquer continha que por acaso dê no formato retangular uma impedância, uma resistência negativa, como deu aqui, você já sabe que teve algum erro já. Já pode voltar. Não tem como impedância a parte real, ou seja, a resistência negativa. Tem algum erro, certo? Então, aqui, quando tiver o seno e for transformar para o cosseno, você diminui 90 e não soma 90 como eu tinha feito, né? Então, aqui, na verdade, vai ser 123 menos 90 e não mais. Então, dá 33 graus. Certo? Então, aqui é 6 cosseno de 5.000 pi-t mais 33. Certo? Então, aqui essa corrente tem um ângulo, um defasamento menor do que a tensão. E aqui a gente faz a divisão do 300 fase 78 dividido pela corrente 6
fase 33, né? Que é 123 menos 90, 33. Pronto, agora sim. Agora ficaram os dois positivos no caso, né? 33,35, 33,35. Que isso daqui corresponde ao quê? A uma resistência, a parte real, que é sempre positiva, e aqui a uma indutância, a parte imaginária, já que é positiva, né? A parte imaginária vai ser uma indutância, uma reatância indutiva, porque é positiva aqui. Se fosse negativa, sabia que já seria de um capacitor. E aí, características capacitivas. Como deu positivo, é de um indutor. Então a gente ficou com essa característica. No caso, a corrente, por ter um ângulo menor, você já sabe que a tensão, 33 e 78, você já sabe que essa corrente tem características indutivas, ela está atrasada da tensão. Tem um ângulo menor do que o ângulo da tensão, ou seja, a tensão vem primeiro e depois que aparece a corrente, né? A tensão chega no pico primeiro e depois ali de alguns milissegundos, no caso aqui 33 graus, que vai dar aí 33 dividido por 30, 360, vai dar aqui 9, 9%, né? 9,16% do ciclo. Então, seu ciclo tem com 5.000 pi, aí você calcula o período, né? Calcula o tempo desse período, quantos milissegundos ele vai ter, e aí 9% aqui desse sinal vai ser esse defasamento, certo? Entre tensão e corrente. A corrente vai chegar no pico, esse 9,16% de após, né, o pico a corrente vai chegar no seu pico, 9,16% após o pico da tensão. Então, essa daqui é a resposta. Então, é a letra B, né? De quantos milissegundos, aliás, é microsegundos, né? O período deve ser em micro aqui. Vamos descobrir o período. Eu tenho 5.000 pi como radiano por segundo, minha frequência angular. 5.000 pi dividido por 2 pi, eu vou obter em hertz. E aí vai dar 2.500 hertz. Então, 2.500 hertz, 1 dividido por 2.500, aqui vai dar 4, no caso aqui, 400 micro, né? 400 microsegundos é o meu período completo, certo? 400 micro. Quando eu multiplicar aqui por esse percentual, né, eu vou encontrar você vezes você. Eu vou encontrar quantos microsegundos, na verdade, quantos segundos, né? Aqui que é 400 micro. Vou até multiplicar aqui já por 400 mil, 4, vou multiplicar por. Deixa eu fazer logo aqui a multiplicação, depois eu multiplico pelo. Vou multiplicar aqui por 1 milhão. Então vai dar 400. Aqui já está em microsegundos. E agora eu vou multiplicar o 400 micro por 9,16. Terceira aqui na sequência. Então, 400, que é a resposta 1, por 9,16, vezes 10 a segunda, que é a resposta 3. Então vai dar 36,6 microsegundos, certo? É o defasamento de um para o outro, enquanto o período tem o período todo, né? O tempo de um ciclo inteiro tem 400 micro. O defasamento da corrente em relação à tensão é de 36,666
microsegundos. Certo? Em graus, basicamente em graus, pessoal, é como sempre que a gente vê um defasamento em graus, é como se a gente tivesse uma grandeza percentual, só que não é percentual, né? Aqui é como se o 100% fosse 360 graus, o que for abaixo, você faz a proporção para os 100, que é 360 graus. Basicamente isso. Então, se tem um defasamento aqui de 33, se eu quiser transformar em percentual, é só dividir 33 por 360. Aí eu vou encontrar o defasamento de um para o outro de 9,16%. Professor, nesse caso, não é 45 não, o defasamento, porque a minha impedância ficou 350, faz 45. Aí eu usaria 45 sobre 360 para encontrar. Ó, transformando a impedância em... Cadê a impedância? Pronto, eu 35 em... Não tem como ver, não. 35 em radianos, em retangular, em polar, ela deu 45 graus. 45 graus. Ah, desculpa, o 33 aqui era o ângulo, tem razão. O 33 aqui é o ângulo da corrente, não o ângulo da impedância. Desculpa, o ângulo da impedância é 45, né? Que é 30, é 78 menos 33, que é 45, isso mesmo. Desculpa, então não é 35 dividido por... É porque eu acabei usando 33, não é 33 dividido por 30, 360, e sim 45 dividido 45 dividido por 360, que dá, contrário, foi mal, é 360 dividido por 45, que dá 8 vezes aqui essa relação, ou 1 sobre 8, né? 1 sobre 8, que é 12% aqui, não era aqui mesmo, estava certo. 12,5%. E aí eu tenho aqui o período de 400 microsegundos. Então, 400 microsegundos vezes o 12%, 12,5%, dá 50 microsegundos. Então, realmente usando 45, mas eu queria só que vocês entendessem essa lógica aqui, né, de o que é 45 graus de definamento. É 45 em cima de 360. Se fosse 180, é meio ciclo. Se fosse 90, é um quarto de ciclo. Como é 45 aqui, é um oitavo de ciclo, né? Um oitavo de ciclo é a mesma coisa que 12,5% de um ciclo. Esse é o defasamento. E qual é o tempo de um ciclo? A gente viu aqui como ele tem radiano por segundo 5.000 pi. O tempo do ciclo, ele calculou ali em cima, deu 400. Aqui. Se é 5.000 pi em radiano por segundo, dividindo por 2 pi, fica 2.500 hertz, né? 2.500 hertz, que é 2.500 ciclos dentro de um segundo. Dividido um segundo por 2.500 ciclos, cada ciclo vai ter 0,004, que é a mesma coisa de 400 microsegundos, o tempo de um ciclo. Como deu 45 graus, o defasamento entre tensão e corrente, 45 graus. Então, esse defasamento aqui corresponde em microsegundos a um oitavo de um ciclo. E o ciclo tem 400, então um oitavo, ou 12,5% desse período de 400, dá no mesmo aqui dividir por 8, né?
ou dividir por 8 ou multiplicar por 0,125, né, que é 12,5%, que deu 50 microsegundos. Né? Então, aqui a resposta da impedância é 35,35 ohms, né, de resistência, e J 35,35 ohms de reatância. E aí você vai ter aqui o defasamento entre tensão e corrente de 45 graus. Perdão, isso mesmo, de 45 graus, de 1/8 de ciclo. No caso aí, π sobre 2, né? Não, π sobre 4. Π 180, π sobre 4 é o meu defasamento de tensão e corrente. E aí depois a gente viu quanto esses 45 graus corresponde de um ciclo, dividindo 45 por 360, vimos que era 1/8, né, ou 12,5%, e finalmente multiplicou isso daí pelo tempo de um ciclo, ou seja, pelo seu período, e encontramos 50 microsegundos. Ok, pessoal? Deu para entender aí a 9.14? É bom fazendo escrevendo, né, direitinho, para não misturar aqui os ângulos. Então, passo a passo para resolver seria, primeiro, transformar aqui esse seno num cosseno, sempre. Sempre vai usar o padrão seno aqui, mesmo encontrando, como naqueles exemplos lá, o padrão sendo cosseno, perdão, como nesses exemplos aqui, vários com padrão sendo seno. Então, transforma para cosseno, transforma como? Diminuindo 90 graus. Diminui os 90 graus, vai virar 33, então aqui vai ter um defasamento de 45 graus, da tensão para a corrente. 78 menos 33 dá 45, que é 1/8 de ciclo, 45 graus, 1/8 de 360. Descobri aqui meu período, que deu 400 micro, vezes 1/8, então vai dar 50 microsegundos, que é o defasamento da tensão para a corrente. Como ele está perguntando aqui, ó, é tempo mesmo, é tempo, é tempo. Dependendo de como ele perguntasse, né, poderia ser até negativo aqui a resposta, mas enfim. Entre corrente e tensão tem 45, tem 50 microsegundos. Com a corrente atrasada da tensão. Aí seguindo, 22. Alguma dúvida ainda na 14? Não. Não sei se algumas das questões aqui têm respostas lá no final do capítulo. Depois a gente pode ver se tem na. Deixa eu ver aqui as que tem. Está na página 387. Deixa eu ir lá no capítulo 10. E voltar aqui. Acho que só no capítulo 11. Deixa eu ver no capítulo 11 e volto para o capítulo 10. Não, aqui não tem mais resposta, não. 387. Aí eu passei ainda agora a 22. A 22, essa daqui, é para encontrar o Z equivalente. Determine a impedância ZAB, ou seja, a impedância equivalente geral aqui. Expresse ZAB na forma polar
e retangular. Então tem que fazer aqui, quem está em série soma, quem está em paralelo faz o paralelo. Então tem que fazer esses dois paralelos aqui, esses dois paralelos, somar todo mundo, depois para estar todo mundo em série, encontra a resposta. Né? Paralelo, produto sobre a soma, quando são dois, né? Então é 10 vezes J20 dividido por 10, no caso aqui menos J20, aí faz, vê quanto é que dá isso daí, aqui 8J16 vezes 40 menos J8, dividido por 8J16 mais J16 mais 40 menos J80. Faz aqui, vai encontrar duas impedâncias. Agora, três, as duas em série entre si e em série com 5J8. Aqui acho que não teve dúvida, não. Né? É só conta. Se tiver uma calculadora, HP faz rapidinho. Se não tiver, vai dar um trabalhinho maior para fazer na mão mesmo, na munheca mesmo, sempre transformando ali quando for necessário. E apresentar nas duas formas, né? Não teve nenhuma dúvida na 22, não. A 30, teve alguma dúvida na 22? Aí a 30, pronto, aqui. O circuito da figura 9.30 está em regime permanente senoidal. Determine I0, que é a corrente aqui, que passa nos 5 ohms, né? Se a fonte for de 25 seno, lembrando, olha o seno aí, ó. Então, às vezes, o pessoal já bota 25 fase zero. Não é 25 fase zero. Se tem o seno, diminui 90, vai ser 25 fase menos 90. Aí faz aqui com 25 menos 90. E aqui está em paralelo, 20 com 12,5 micro. Primeiro é transformar todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se tem. Não, não tem. Transformar aqui, resistência permanece igual, transformar essa indutância e essa capacitância, ver que vai dar J ômega L, e o ômega sendo 4.000, aqui menos J1 sobre ômega C, encontra aqui esses valores das impedâncias, tem naquela minha sequência de perguntas, lembra lá, né? Na primeira unidade, a primeira pergunta, tem elementos em série? Não tem elementos em série. Tem elementos em paralelo? Tem. 20 e essa capacitância. Calcula o equivalente. Depois esse equivalente vai estar em série com 10. Calcula também. Depois esse aqui, o equivalente todo aqui vai estar em paralelo com 2,5 miliamperes. Mais o paralelo e finalmente vai estar em série com 5. Aí é só somar e encontrar o I0, que é a corrente que passa no 5. Né? E sobre essa impedância final série. E aí encontro o I0. Alguém tem você daqui? Tranquilo essa 30, né? É a 36. Essa daqui agora já tenho duas fontes. Já está transformada aqui a indutância e a capacitância, os resistores não alteram nada. E aí ele pede o fasor da corrente e B é qual? É o que está. Ah, não, ele está dando como dado, né? IB é 20 fase zero, está passando aqui nesse ramo dessa resistência, dessa capacitância. Determine IA, determine IC e determine da fonte. Então, conheço aqui, então se eu conheço a impedância 1.000 e 2.000 aqui, e conheço a corrente, eu conheço essa tensão aqui, mais menos. Tivesse um pincelzinho, mas não tem. Né? Conheço a mais menos aqui, vou conhecer aqui também mais menos. Dá para calcular a corrente C também. Né? Então, de cara, já calculei IA, tenho aqui essa diferença de potencial. Então, aqui eu tenho essa tensão,
no lado mais de IC, e tem uma tensão no lado menos de IC, e J 50 volts, J 50 é 50 fase 90 graus. Transformar para polar, para ficar mais fácil. A mais. Lembrando que está no lado negativo, né? Então, para transformar ao contrário, deixar mais, menos aqui. Aí você vai colocar menos J50. Igualzinho que a gente fazia antes. Se tivesse menos mais 100 volts, na verdade é mais menos, menos 100. Então, se tem menos mais J50, é mais menos, menos J50. J50 é 50 fase menos 90 graus. Só para deixar claro, menos J50, 0, fase menos 50, vai dar 50 menos 90 graus, 50 menos 90 graus, com mais menos aqui. Aí vai ficar a ação que você encontrou, menos 50 fase 90 dividido por 1000. Esse é o seu IC. E finalmente, para encontrar o IG vai ser quem? IG está entrando nesse nozão aqui de cima. IG vai ser IA mais IB mais IC. Encontrou já os três. E 500. Segundo, determine as expressões para IA, IC e IG. Então, tá aí é só montar a fórmula, né? Você tem um fasor para encontrar no, com ômega a fórmula, né? Aqui eu vou pegar o fasor, que eu tenho fasor, eu conheço amplitude máxima, defasamento. Então, você vai ter lá, por exemplo, 10 de ômega, e bota o ômega, 1500T mais o defasamento, 30 graus, por exemplo. Então, já finaliza aqui. Dificuldade é encontrar a letra A. Alguma dúvida na 36? Então vamos lá. Depois da 36 ficou a 6. Pronto, tá aqui as 53. Use o método das tensões de nó para determinar a expressão de regime permanente para I0. Cadê I0? Está aqui. No circuito visto na figura 9.56. Se IG for 5 cosseno de 2000, 5 fase 0, VG, essa daqui, por 20 fase 90 graus, volts. Então, eu conheço essas duas, pronto. Aí é só transformar, né? Só tem o 12 ohms que vai permanecer igual, tem que transformar os dois capacitores e a indutância. Transformar os dois capacitores e a indutância. Aí tem o que aqui? Tem algum elemento em série? Não. Tem algum elemento em paralelo? Não. Posso fazer pela lei dos nós. Tem algum nó que eu só não conheço uma corrente? Não. Tem alguma malha que eu só não conheço uma tensão? Não. Então tenho que ir para a lei dos nós. Ah, não, ele diz aqui, né? Utilizando a lei de tensões no nós. Então aqui eu tenho 3 nós, só que um deles eu já conheço a tensão, que é VG, que está aqui, 20 fase 90. Esses 2 nós aqui para fazer o somatório das correntes. Esse nó aqui é IG entrando, aí eu vou definir aqui um IA e um IB,
ou I1, I2, enfim. Nesse daqui, também eu tenho que dar nomes, a não ser I0, que já foi dado nome. Essas duas tensões, V1, V2. Quando encontrar V1, V2, achou V2, dividiu por essa impedância, eu vou ter aqui a corrente zero. E fez 56 pelo método dos nós. A gente fazia na primeira unidade só um caso especial, no método dos nós, uma das tensões conhecidas, então eu tenho 3 nós aqui, e o meu quarto nó de referência, o 0 volt. Então, 3 nós que seriam 3 incógnitas, uma delas é conhecida. Vamos aqui. Do meio, essa da esquerda. Ok, esse daqui, o procedimento. Quem não fez, ou acha que errou, talvez tente fazer dessa forma, com o V1 aqui e o V2, aqui já sendo a tensão conhecida, e faz o somatório das correntes nesse nó do meio e nesse nó da esquerda. O que a gente fazia antes? Se a corrente for da esquerda para a direita, vai ter uma queda do mais para o menos. Na impedância que você vai transformar, né, de 50 microfarads em J, menos J1 sobre ômega C. O ômega sendo 2.500. Alguma dúvida na 56? Não. Aí a 58 já avança mais uma coisa, né? Já coloca uma fonte dependente. Então, o método dos nós de novo, já com a fonte dependente. Determinar o fasor da tensão V0, ou seja, quer saber a tensão no resistor de 5 ohms. Expressa a tensão nas formas polar e retangular. Besteira aí no final. Então, para encontrar essa tensão, nos nós, né, só tenho 2 nós aqui, esse de cima e o de baixo, né? O de baixo vai ser a minha referência, meu 0 volt. Só tem um nó, então. Então, aqui é simples. E aí, essa tensão aqui, só tem um V1 aqui em cima, mas aí eu tenho uma fonte dependente. Como é que eu vou fazer essa fonte dependente? Essa fonte dependente, ela é de 2,4 I delta, né? 2,4 I delta, então, onde aparecer aqui essa tensão, se eu precisar calcular em algum momento, ela vai ser 2,4 I delta, que está nesse capacitor aqui de menos J8. Então, I delta aqui é quem? É o meu V1 menos zero, né? A corrente está vindo de cima para baixo, tá vindo aqui do mais para o menos. O mais é V1 menos é zero. Então, I delta eu vou colocar V1 menos zero, deixa só o V1 então no numerador, dividido por menos J8. Então, onde aparecer I delta, vai ser dividido por menos J8. Vou fazer o somatório das correntes igual a zero no nó 1, no meu único nó aqui, com incógnita. E aqui vão ser 4 correntes. Saindo de cima. Aí aqui você vai chamar um I1, descendo, saindo também. Aqui um I2, descendo aqui no 5 ohms. E aqui esse 10 mais J10 entrando. Igual ao 10 mais J10. As correntes estão saindo do nó. Fica de um lado da equação, a que está entrando fica do outro. E aí vai ter só a incógnita V1 aqui em cima. No caso, eu preciso chamar até V0, né? Para ficar já a resposta. Quando encontrar o V0, já é a minha resposta aqui do V0 procurado na equação. A lei dos nós, com fonte dependente, mas é um nó só. Então, é uma equação só aqui para você encontrar a resposta, né? A corrente nesse central, você vai calcular a corrente nesse resistor. Corrente descendo aqui, o mais é o V0, o menos é o 2,4 I delta. Vai ficar 2,4 vezes V0 menos 0 dividido por menos J8, que é o I delta.
Tranquilo aí a 58? Aí a 63. Pronto, já é o método das correntes de malha. O método dessa questão aqui, vamos deixar assim. Use o método das correntes de malha para determinar a expressão em regime permanente de V0, que é a tensão em cima desse indutor aqui, de 25 mili. No circuito 9.63, VA e VB são 10, 18 seno. Opa, quando tem seno, já presta atenção na pegadinha, tem que transformar em cosseno, diminui 90 graus. E VB, 12 cosseno de 4.000 T. Então aqui vai ficar 18 fase menos 90, 12 fase zero. Então tem aqui já VA e VB, tem que transformar aqui esse capacitor e esse indutor nas suas impedâncias respectivas. O 400 ohm está ok, com um ômega de 4.000 radiano por segundo. Aí, usando a lei das malhas, né, eu tenho duas malhas, não tenho fonte de corrente em canto nenhum, então não tenho aqueles casos especiais, que se tivesse no meio aqui seria uma super malha, ou se tivesse em uma das duas extremidades a fonte de corrente, seria um caso especial de já ter uma corrente conhecida, né, uma das incógnitas conhecidas. Então, não tem nenhum desses casos, é fazer o somatório das tensões na malha da esquerda, igualar a zero, somatório das tensões na malha da direita, igualar a zero. Tem 3 elementos em cada uma. Então, é simples, né? Do mesmo jeito que a gente fazia antes, somar tudo, igualar a zero, no sentido horário, se você quiser as duas, nesse sentido aqui do I1 e o I2, onde passar I1 vai ter queda de tensão, onde passar I2 vai ter queda de tensão. Nesse elemento do meio, que faz fronteira entre a malha 1 e 2, se eu estiver analisando aqui minha malha 1 vai ter queda no sentido de I1, quando eu estiver analisando a minha malha 2, vai ter queda no sentido de I2. Então, é prestar atenção onde você vai estar analisando. A outra corrente sempre vai estar no sentido contrário à queda. Quando eu estiver analisando I1 e 2 aqui está no sentido contrário, quando eu estiver analisando I2 e 1 está no sentido contrário à queda. Depois de descobrir I1 e I2, V0 aqui já define a polaridade dele, mais menos. Então vai ser essa impedância central vezes I1 menos I2, se ambos estiverem no sentido horário, já que o I1 está do mais para o menos, está no sentido da queda, o I2 está no sentido contrário. Bom, isso daí do jeito que a gente fazia, como eu disse, pessoal, aproveite tudo da primeira unidade, fica tudo igual à primeira unidade. A diferença é que você vai ter agora números complexos, fasores, tal, que logicamente introduz uma certa dificuldade na resolução. E finalmente uma de transformador, que está na página 378. E aí, como é um exemplo, não é para vocês fazerem, mas logicamente está feito, né? É um exemplo resolvido já aqui. Eu, no final do capítulo, não tinha nenhum, assim, com esse mesmo nível de dificuldade, com as duas bolinhas em cima, a jeito que a gente vai cobrar na prova, não tinha nenhuma parecida com essa. Então, aqui a gente vai fazer desse jeito. Onde a gente tem o transformador, no seu primário eu tenho uma impedância, no secundário eu tenho outra. Só fez a transformação aqui, a fonte de tensão ela tem 2.500, amplitude máxima, cosseno de 400T, 2.500 fase zero, 400 radianos por segundo é a minha frequência angular. Então, faz a transformação, né? Se você fizer a transformação aqui do J ômega L, 5 mili vai virar J2, e aqui do outro lado, esse 200 e pouco
Ah, não, aqui mantém, né? É mais aqui mesmo, ó, esse 125 microhenries vai se transformar em J,005. J, ou J 0,05. E aqui tem várias formas de fazer, né? Como eu mostrei naquele exemplo que a gente fez na última aula, tem várias formas diferentes de fazer essa questão. A gente pode fazer mandando essa parte do secundário para o primário, aí fica um circuito série só, esquece o transformador e descobre o I1. E aí com o I1 eu já encontro as outras grandezas. Se eu descobrir o I1 aqui, eu tenho como descobrir o V1, por exemplo. Se eu descobrir o I1, já descubro o I2 direto, pela relação de 10/1 aqui do transformador. Ou seja, se é 10/1, esse transformador está elevando tensões ou reduzindo tensão? Se é 10/1. A cada 10 enrolamentos no primário, eu tenho um no secundário só. Reduzindo, né? Reduzindo tensão. E a corrente? O que ele está fazendo? Se for 20 amperes aqui a corrente no primário, quanto será no secundário? Ele reduz tensão, certo? Sempre que ele reduz tensão, ele aumenta a corrente. É sempre o inverso. Né? Então, você está reduzindo 10 vezes a tensão, eu estou aumentando 10 vezes a corrente. Certo? Então, aqui, se a corrente no primário for 10, no secundário vai ser 100. Se a tensão no primário, eu vou descobrir aqui, né, vai ter uma pequena queda, eu estou botando 2.500 antes dessa impedância, vai ter uma pequena queda para chegar aqui no meu V1. Você vai descobrir aqui qual é essa queda, para descobrir qual é o V1. Quando descobrir o V1, você descobre o V2. Acabou-se. Bem simples, certo? Então, nesse caso aqui, você não tem a tensão V1 e V2 do transformador. Certo? Você tem aqui essa tensão VG, que é de uma fonte que está antes de uma impedância. Então, aqui tem 2.500, vai ter uma pequena queda, aqui vai chegar outra tensão, diferente de 2.500. Aí vai fazendo, né? Vai fazendo, 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 enfim. Faço essa daqui. Alguma dúvida essa daqui tiveram? Se fizeram do jeito que está aqui no livro, né? Ele faz de um jeito, mas pode fazer transformando também, viu? Mandando essa impedância para o primário. Eu queria que vocês fizessem esse tipo. Porque algumas permitem das duas formas. Outra, aqui ele faz um sisteminha, que na minha opinião é mais difícil. Ele faz um sisteminha de equações, na minha opinião, até mais difícil do que transformar para o outro lado, tal, mesmo no final dando a mesma resposta. Eu prefiro mandar essa impedância do secundário para o primário e ficar um circuito sério só. 2.500, essa impedância aqui, a outra rebatida, e descobre logo quem é o I1. E aí, com o I1, descobre quem é o V1, né? Sabe qual é essa queda, essa corrente aqui entra no mais, sai no menos, tal, descobre quem é o V1. Com o V1 descobre quem é o V2 e com o I1 já descobre direto, só multiplicar por 10, descobre quem é o I2. Essa forma mais simples, né? Então é isso, pessoal. Foram 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões. E essas 10 questões, o que eu puder solicitar de diferente não é nada de outro mundo, não. Aí, no máximo dessa parte de circuitos CA e transformadores, é isso que eu posso cobrar. Aqui ainda foi assim, as que eu escolhi, né, de métodos nós, acho que só teve uma que teve 2 nós, você tiver que fazer um sisteminha, né? Mas aí já deu para experimentar como é que faz o sisteminha na HP com números complexos. Eu também fiz aqui em sala, eu acho, não foi um sisteminha na HP com números complexos. Então, mesma coisa, só manter ali todos os números, mesmo que se tiver um número puramente real, eu ainda gosto de colocar. Por exemplo, 5 volts, eu gosto de colocar parênteses 5,0.
manter todo o padrão, ou parede 5 fase 0 grau, mantendo sempre esse padrãozinho. Se for apresentar um número que seja puramente real, mesmo assim eu coloco ele no formato inteiro, né, completo, assim. É, e é como eu disse, não tem muito segredo aqui, fazendo todas, não tendo muita dúvida. Tem alguma questão que ficou em dúvida ainda dessas 10? Ou foi tranquilo essas 10 aqui? Deu para explicar? Aquela que talvez tinha ficado dúvida, eu explicando, deu para dar uma clareada. Tranquilo? Pronto. Então, na próxima aula a gente vai dar prosseguimento aqui, finalizando essa parte de transformadores e de... Transformador é só isso daqui mesmo. Não vou cobrar cor diferente, é só um transformadorzinho aqui no meio ideal, a relação de transformação dele, e impedâncias no primário e secundário. Pronto. Posso pedir uma tensão, uma corrente. Posso complicar um pouquinho, por exemplo, dando tensões e correntes e pedindo a transformação, a relação de transformação. Só para fazer vocês pensarem um pouco diferente, fora da caixa um pouquinho, para não ficar sempre tendo relação de transformação, só pedindo, ou seja, formatos diferentes dessa questão. Né? O máximo que eu posso pedir é uma diferençazinha ali, dar uma coisa que ele pediu e solicitar outra que ele deu, enfim, mudar os dados aqui, mudar uma frequência, mudar. Mas esse exemplo já abordando ele de todas as formas é o exemplo mais geral que ele poderia ter. Não vou colocar com enrolamentos diferentes, ou seja, esse pontinho embaixo, outro em cima. Não, deixa assim os dois, o enrolamento padrão, tradicional, os dois pontinhos em cima. Isso aí não vai ser uma questão para vocês. Não é o objetivo aqui, esse nível de detalhamento, mas uma introdução aos transformadores mesmo. Então, vamos só o transformadorzinho ideal e essas tensões correntes. Então, basicamente era isso, né, de transformadores, e agora, seguindo nos slides, a gente já vai para o capítulo, depois do transformador, que é o 5, que aqui eu vou mostrar para vocês a parte de potência em circuitos de corrente alternada, que vai mudar um pouquinho o produto, né? Você vai fazer o produto aqui, V vezes I. E aí, fazendo do domínio do tempo, né, o V vezes I, a gente vai encontrar uma equação que, depois de simplificada, depois de fazerem algumas manipulações trigonométricas aqui, chega nessa equação com essas três partes, né, aqui, esses três elementos. Esse daqui ficou tão grande que veio para a linha de baixo, esse daqui. E aí eu vou explicando aqui essas diferenças, né? Lembrando aqui que a tensão, ela tem um VM, uma tensão máxima, e um θV aqui, um defasamento da tensão, a corrente, um IM, uma corrente máxima, um θI, um defasamento dessa corrente. E aí eu vou explicar o que a gente vai tirar dessa fórmula. Vamos fazer umas continhas, vamos encontrar esses gráficos aqui, certo? Para discutirmos, chegar no resultado final, definindo aqui outras grandezas, além daquela potência. Então, a potência lá na primeira unidade, a gente só falou em potência em watts. Agora vão aparecer duas outras potências, além da potência em watts, que vai permanecer, a gente vai chamar a potência em watts de potência ativa. Depois vai ter uma outra potência, que é a potência reativa, certo? E, por fim, a soma das duas, né, uma soma vetorial entre as duas, vai dar a minha potência aparente. Então, a gente vai falar sobre essas duas novas potências, além da potência ativa em watts, que vão surgir quando a gente tratar de potência em circuitos de corrente alternada. E, para finalizar, a gente vai falar sobre circuitos trifásicos, tanto a parte de tensões, correntes, quanto potências também.
Aí acrescenta uma coisinha a mais para a gente discutir. Bem, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço a presença de todos. Espero que os exercícios tenham ficado claros aí para todo mundo. Se quiserem fazer mais alguns, podem pegar lá do capítulo, tem mais de 100 exercícios lá do capítulo 9. Deixa eu entrar no 10, eu dou uma voltadinha aqui. Ó, tem 90 exercícios no total, né? Mas aí a maioria não. Esses de transformadores, bem estranhos aqui, não precisa focar não. De transformador, só vou pegar o básico. Tem aqui uns transformadores bem específicos, né? Autotransformadores, entre outros tipos, que a gente não vai precisar trabalhar. Alguns interessantes aqui, esses pontinhos aqui são aqueles que eu comentei com vocês, ó, que é um transformador, pontinho em cima, pontinho embaixo, já muda um pouquinho, fica uma formulazinha negativa da tensão, mas não é nosso objetivo. Por isso que eu procurei as questões aqui de transformadores, não achei boas questões, acabei indo para o exemplo mesmo, resolvido, que seria um exemplo mais prático. Essa parte aqui de amplificador não vai, que é mais a parte de eletrônica, o engenheiro eletricista mesmo. Acabou dando uns pulinhos aqui. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aqui específica? Alguém quer? Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode procurar para a aula de quarta. A gente vai continuar. A gente tem a aula de quarta e a aula de segunda. Acho que na aula do dia 20, na quarta-feira, do dia 19, perdão, na quarta-feira que vem, a gente finaliza o assunto totalmente. Certo? Dá até para dar uma exercitada já. Só terminando essa parte de potência, essa parte de circuito trifásico, que é rapidinho, em 2 aulas a gente finaliza, e 19 a gente já dá uma exercitada, certo? E finalizamos 100% o assunto. Bem, era isso então, agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho o sistema está lá a notinha, a aula está lá no AVA, certo? Até, espero, acho que de vocês eu já terminei de corrigir, acho que a maioria, acho que de vocês já terminei já as provas, eu meio que misturei com a prova da turma da tarde, vou ver se terminei, eu acho que eu consigo hoje ou amanhã colocar essas notas de vocês, da B1, certo?